Olá! Olá, tudo bem? Tudo bem, e você? Vou bem, vou bem. Não houve 3 horas de trânsito de Vargem até aqui, tô emocionado, tá ótimo. É realmente algo para deixar a gente emocionado. E aí, Aqui só me nosso acostumo. pessoal já vai entrar, Ótimo. já estão entrando. E hoje, pessoal, a gente está aqui ao vivo com um super, hiper, mega maravilhoso psicólogo, que eu sou fã, adoro. E a gente vai tratar de um assunto muito, muito, muito importante que tem sido cada vez mais frequente na nossa rotina de trabalho, não é, Rodrigo? Exatamente. A gente vai falar não só sobre com as neurodivergências na medicina veterinária. Cada dia a gente tem encontrado, né, novos diagnósticos de neurodivergências e tem sido cada vez mais importante a gente conversar sobre isso. Então, Rodrigo, para a gente começar, por gentileza, se apresenta, fala de onde você se formou, o que você faz, de onde eu te conheço. Tá ótimo. Bom, gente, eu me formei pela UFRJ em psicologia, né? Eu estou trabalhando atualmente na Estácio, né, na Universidade Estácio, e é aí que eu conheço essa pessoa maravilhosa, que eu habito 2 unidades, né? Eu sou de Vargem Pequena e Taquara, e lá eu trabalho como psicopedagogo, né? Então, basicamente, eu auxilio os professores a resolver os problemas que aparecem e os estudantes com os problemas que eles já têm, né? E também sou psicólogo clínico. Eu ocupo esses 2 espaços na minha vida, esses 2 espaços trabalhistas, né? E essa parte da neurodivergência, ela surge muito em esses 2 lugares, né? Seja na faculdade, diretamente com os estudantes, ou os pacientes, filhos dos meus pacientes, esse tema é bem recorrente. Então, eu já tenho aí uns aninhos aí de estrada aí. Eu sei que essa pele conservada aqui, a base de álcool, não apresenta, né? Mas estamos aí na estrada há um tempo. Muito bem. Agora, Rô, explica pra gente, por gentileza, o que é, afinal, uma neurodivergência, que a gente escuta essa palavra agora com muita frequência, né? Mas a gente não tem exatamente, assim, uma definição, né? Então, explica pra gente, se você puder dar alguns exemplos também. Perfeito. Então, a neurodivergência, ela começa como um movimento social e apoiado também por um grupo de uma parcela médica, uma parcela de psicólogos, que ela visa trazer uma perspectiva sobre algumas questões que acometem as pessoas, né? Então, elas querem, com esse movimento, esse conceito, tentar diminuir os estigmas causados por certos transtornos, né? Certas condições cognitivas. Vou dar alguns exemplos que fica mais fácil entender. Dentro do que a gente chama de neurodivergente, a gente pensa em um funcionamento diverso, né? Um funcionamento paralelo aí ao que a gente considera normal do cérebro, né? Então a gente tem aí nessa categoria o TDAH, né? Que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, a dislexia, que é a dificuldade ou incapacidade de reconhecer signos, né? Aí a gente está falando do processo de escrita e leitura, a descalculia. Vou até anotar, porque eu vou poder lembrar depois. A descalculia, ela é um processo semelhante, mas para símbolos matemáticos. Então, a dificuldade em resolução de cálculos, ela se dá pela dificuldade de reconhecimento. Então, se a dislexia, ela se ocupa, ela mora nesse lugar da leitura e da produção de escrita, a descalculia está nesse lado dos cálculos, né?
A gente também tem aí nesse pensamento as pessoas na TEA, que é o transtorno de espectro autista, né? E outras narrativas, né? Outras discussões, desculpa, em cima disso, propõe também a gente pensar em quem tem o TOC, né? Que é o transtorno obsessivo compulsivo, bipolaridade e até mesmo a esquizofrenia. Então, de novo, né, o ponto aqui é sobre como trabalhar essas pessoas onde a cabeça funciona realmente de uma forma diferente. A gente ainda não tem a tecnologia e os exames necessários para apontar o local exato do que está dando errado. E aí é interessante porque ela já diverge de outras questões. Por exemplo, quando a gente tem o ponto da síndrome de Down, a gente sabe precisamente o que aconteceu para aquela pessoa ser portadora da síndrome de Down, né? Quando a gente tem alguém que é diabético, a gente sabe precisamente o que aconteceu, né? Microencefalia, algumas questões, elas apontam um local ou um problema genético muito específico. Esses grupos que a gente está falando na neurodivergência, a gente ainda não tem como precisar. A gente tem como induzir um pensamento pela frequência. Então, pais com TDAH, pais autistas, têm uma frequência maior de ter filhos também com essa condição. Mas a gente não tem uma precisão genética ainda para falar. E isso também não aparece em exames. A gente não consegue pegar uma ressonância magnética e apontar diretamente, toda pessoa que tiver essa conformação morfofisiológica é autista, é TDAH, é esquizofrênico, né? E algumas questões que surgem junto, tem as questões legais, né? Então, algumas dessas palavras que eu trouxe, elas têm equivalência, juridicamente falando, ao PCD, né? E a gente tem essa dificuldade de exames. Isso é muito importante salientar. E quando alguma coisa bate no exame, pode ser uma comorbidade que vem junto, tá? Então, algumas doenças podem vir acompanhadas de outras. Então, o que se pega no exame, por exemplo, algumas pessoas propõem exames genéticos, o que vai se pegar é a comorbidade auxiliar, né? Aquela que vem a cavalo junto, tá? Mas não a doença em si. Então, a neurodivergência tem esse ar de tentar retirar os estigmas, porque, sim, questões cognitivas trazem grandes estigmas, né? E também trazer como uma proposta de inclusão para essas pessoas que estão no grupo, né? E isso é muito importante até para os pais e familiares, né? Eu sou um exemplo disso, né? Eu sou catalogado, eu gosto de brincar assim, que eu fui catalogado quando criança com TDAH e minha mãe assumiu uma postura diversa da época. Em vez de eu tomar Ritalina, ela procurou formas auxiliares, né? Formas alternativas de lidar com o TDAH quando eu era criança, porque ela entendia que eu não estava deficitário em nada, né? Que eu não era anômalo em nada, mas que a minha cabeça funcionava de outra forma. E é por aí que a gente pensa a neurodivergência. Perfeito, maravilhoso. Deu super para entender, maravilhoso. Agora eu fiquei com algumas dúvidas, né? Por exemplo, a palavra toque, ela virou, assim, uso comum, né? Todo mundo que tem uma maniazinha ou prefere uma coisa em detrimento de outra já diz que tem toque, né? E a gente sabe que o toque não é só você querer a cama arrumada todos os dias. O toque não é você querer que os seus livros sejam organizados de uma determinada forma, né? Então, assim, como que esses diagnósticos são feitos? O que caracteriza, né, realmente?
Porque, vamos lá, você falou da descalculia, né? Que é como uma dislexia, mas para matemática. Isso. E aí, todas as pessoas que têm dificuldade em matemática, elas têm uma descalculia, né? Como que é diferenciado isso? Tá ótimo. A forma, eu vou falar a forma ideal e a forma como a gente vê muitas vezes, tá? A forma ideal é levar essa pessoa que está em dúvida sobre a sua condição para fazer uma neuroavaliação. A neuroavaliação ela é feita por um neuropsicólogo e eu vou fazer uma breve diferenciação porque isso vai ser importante depois. A gente tem algumas funções que são exclusivas dos médicos. A neurologia e a psiquiatria são exclusivas dos médicos, né? Uma formação própria deles. E a gente tem a psicologia e a neuropsicologia, né? Que é uma função destinada aos psicólogos. O psiquiatra pode fazer neuropsicologia? Ora, se ele fizer um curso para isso, pode. Se ele fizer a faculdade para isso, pode. Como o psicólogo pode se tornar psiquiatra. Mas as funções dele são diferentes. Quando a especialização vem da medicina, isso, por exemplo, dá a liberdade dele prescrever remédios, né? E o foco dele é um foco fisiológico, né? A formação toda do médico é fisiológica, enquanto a formação toda do psicólogo é voltada para o cognitivo e para o emocional. Então, essa neuroavaliação, ela é uma bateria de testes que vai ser montada de acordo com a demanda. A gente tem os testes psicológicos que podem ser averiguados pelo site do Conselho de Psicologia. A gente tem um site que mostra todos os testes que são validados e os que não são, e se monta uma bateria de testes para aquela demanda. Então, por exemplo, se a gente vai investigar uma descalculia, a gente usa certos testes. Se a gente vai investigar autismo, é outra bateria de testes, né? E esse é o mundo ideal, onde as pessoas têm acesso, né, a uma neuroavaliação. O que se faz com mais frequência é levar essa criança, né, a um médico, em sua maioria das vezes é um neurologista, um psiquiatra, e esse médico, através de anamnese e de um contexto de vida dessa criança, ele bate o martelo para isso ou para aquilo. A diferença se dá, de novo, sobre o olhar fisiológico da questão, mas também o grau de profundidade da investigação, né? Não que os médicos estejam errados, só que eles usam ferramentas diversas. Por exemplo, o médico pode pedir uma ressonância, um eletro, testes hormonais, né? E quando a gente pensa, por exemplo, quando você pergunta sobre o toque, a gente tem uma confusão muito grande hoje por conta da facilidade de informação. A internet torna as informações muito fáceis. Tanto que a gente pode abrir 10 testes de personalidade diferentes, 10 testes para saber se eu tenho TDAH ou não. Inclusive influencers. É muito fácil você vender um produto quando você faz uma lista do tipo, veja 5 coisas que se você tiver, você tem TDAH. E logo na sequência, alguma parte do canal dele tem um protocolo para lidar com TDAH. Então, assim, a gente tem essa dificuldade da quantidade de informação. Porque tem coisas que são naturais da vida. Sofrer, por exemplo, é natural da vida. Então, uma pergunta simples você chega em casa totalmente exausto do trabalho, você pegou um engarrafamento gigantesco, e aí, ao chegar em casa, você que já está nos humores, o humor fervendo, chateado, você vê algo desalinhado, você vê coisas fora do lugar. Tem muita gente que tem como reação começar uma limpeza frenética, começar a arrumar. Mas por que essa pessoa faz isso com tanta vontade? Porque talvez o lugar da arrumação seja o único lugar que ela tenha controle ainda da vida dela. Ela não tem controle no trabalho e as demandas que o trabalho traz, ela não tem controle sobre o trânsito, ela não tem controle sobre a educação das outras pessoas. Mas chegar em casa e arrumar as coisas, isso ela tem controle. E aí difere do
toque, porque o toque é sobre exatamente o não controle. A pessoa que tem toque, ela não consegue parar os rituais dela. Por isso, obsessivo compulsivo. Ela não tem o momento de parar voluntariamente. Se a pessoa tiver que tocar 7 vezes na maçaneta, ela vai tocar 7 vezes na maçaneta. Com a possibilidade, assim, a imaginação dela dá a possibilidade, se ela não fizer isso, algo catastrófico vai acontecer, né? E ela não tem nem, digamos assim, a certeza do que vai acontecer, mas ela tem um sentimento nela que cresce, que algo muito ruim vai acontecer. E aí a gente começa a ver a diferença. Uma é sobre a angústia de você chegar na sua casa e ela tá uma zona. Outra é um sentimento crescente de agonia, de que, nossa, o mundo vai explodir se eu não tocar nessa maneira 7 vezes. Ou lavar minhas mãos com frequência. E o toque tem também a característica de que, como não tem um momento de parar, você pode se ferir o processo. Tem pessoas, por exemplo, acompanhado a questão do toque, tem vou perder a palavra agora, eu sou muito bom de perder palavras, desculpe a todos, mas é o ato de desculpa o Covid, é o ato de arrancar o cabelo, né? A tricotomania, eu acho. Tricotomania. Obrigado. Que é o ato de arrancar o cabelo. A pessoa, para se reorganizar, acaba arrancando o cabelo, e muita gente arranca e come, né? E isso não é uma simples ânsia, é um movimento que não tem como parar até chegar a um certo limite, né? Então, a gente às vezes tem que diferenciar o sofrimento natural do dia a dia daquilo que é realmente um problema, né? Um transtorno, uma síndrome. Então tem essas delicadezas, né? Que o local do rótulo é convidativo, né? Se eu culpar a minha mania de arrumação e a minha chatice por arrumação chamando de toque, o ouvinte, ele não pode me tratar de uma forma já tão leviana. Eu não sou mais o chato que organiza as coisas. O Rodrigo eu não sou tem mais toque, só virginiano, né? Exatamente. O rótulo, ele, por mais que o rótulo traga prejuízos, ele também traz um lugar que é o lugar do conhecido. Eu não gosto da expressão zona de conforto ou zona segura, porque normalmente não é nem a de conforto nem a segura, mas é o mal conhecido. E o mal conhecido, ele pode ser relevado, né? Tipo, eu não tô triste porque, sei lá, o salário caiu na minha conta, mas 2 dias depois eu já não tenho dinheiro. Não, eu estou depressivo. Evoluir a tristeza natural para a depressão dá um lugar do conhecido e dá um lugar de um trato mais delicado das outras pessoas para com você. Então, fazer uma neuroavaliação é interessante, porque você pode sair de um simples rótulo para entender a sua condição de vida. Entender que aquilo é uma coisa que é a sua forma de estar no mundo ajuda você a criar estratégias para lidar com essa forma, né? Ajuda a repensar como que você vai estar no mundo, porque coisas podem dar gatilhos, coisas podem provocar ânsias. E aí, se eu me entendo como TDAH, né, como tendo hiperatividade, eu posso já deixar a minha forma de estar no mundo com uma certa organização para quando o gatilho vier, ele não me pegar de qualquer forma. Eu vou estar preparado, lógico, sabendo que a gente pode não aguentar, né? Essa semana, por exemplo, foi maravilhosa. Eu ouvi uma frase, eu acho que 2 semanas atrás eu estava fazendo uma palestra com um amigo e a gente tocou nesse assunto, e aí uma das pessoas virou assim: TDAH tinha que ser logo declarado como é que era? Como PCD. Todo TDAH tinha que ser PCD. Porque os caras não conseguem entregar nenhum trabalho no prazo. Então, se é PCD, a gente já sabe como lidar. Sim. E eu acho interessante, porque ele pega um evento natural, que é não conseguir viver um prazo, e bota dentro...
Exatamente. E aí a pessoa ficou chateada quando eu falei, poxa, mas isso não é exclusividade do TDAH. Pessoas neurotípicas, né, pessoas ditas normais também perdem prazo. Então, o cara normal ele tem que ser PCD também, aí a pessoa ficou chateada. Ai, gente. São muitas questões, né? E hoje em dia, assim, pelo menos agora que eu lido mais com pessoas mais novas, né? Porque antes eu era a pessoa mais nova, né? E agora tem muitas pessoas mais novas com quem eu lido. E a gente tem visto esses diagnósticos sendo mais frequentes. Por que tem aparecido mais, digamos assim? As pessoas estão conhecendo mais as neurodivergências e com isso elas estão diagnosticando com mais frequência? Ou você acha que tem, assim, de repente uma leviandade aí? Esses diagnósticos eles estão sendo um pouco levianos? Bom, eu nunca vou descartar a má-fé humana, né? Então, com certeza, há alguém agora vendendo um diagnóstico, assim, infelizmente é isso, algumas pessoas não são, né, de boa índole, mas eu acho que o ponto principal recai sobre 3 coisas, né? A evolução natural das ciências da saúde, né? Tanto em suas formas de diagnóstico, quanto no acúmulo de saber, né? Então, é natural que, com o passar dos anos, algumas questões sejam aprofundadas, né? Então, isso é natural do campo do saber da saúde, né? Se a gente for pensar o trato com os animais há 300 anos, né? O trato com o cavalo há 300 anos, o trato com o cavalo agora, nesse sentido salutar, de cuidados da saúde, a gente vai ver uma evolução enorme, né? Os objetos usados pela medicina, assim, tirando a ortopedia, todo mundo cresceu muito, né? Porque ortopedia e odontologia ainda é alicate, martelo e broca. Mas, assim, brincadeiras à parte, a gente tem essa evolução do saber, que é acumulativo, né? Todo saber é acumulativo. O segundo, realmente, é o acesso à informação, se torna muito mais fácil, o que, de certa forma, é perigoso, mas de outra forma é benéfica, né? Então, os pais, os professores, eles têm mais acesso à possibilidade de entender esse filho e de gerar uma dúvida para que, então, seja pesquisada, né? E eu acho que aí tem um terceiro ponto, que é realmente a questão aí de uma diminuição no preconceito, né? Ainda há muito preconceito, por exemplo, em áreas com o ato de ir ao psicólogo, né? Até hoje eu ouço pessoas que falam, olha, Rodrigo, eu não ia no psicólogo porque todo mundo sabe que psicólogo é coisa de maluco. Então, assim, pessoas que nasceram até uma certa década, elas cresceram com esse discurso de que psicologia, psiquiatria é coisa de louco. Só que de outra década para frente, né, esse discurso já está diluído. Então as pessoas acabam procurando mais esses profissionais e aí se permitem serem diagnosticados, né? Então, acho que aí a gente tem pelo menos 3 pernas a se pensar: acúmulo de saber, acesso à informação e a diminuição do preconceito. Ainda é muito grande, enorme, assim, mas comparado com, tipo, a idade minha e a nossa queridíssima aqui, que é ainda mais nova do que eu, a gente fala que é mais nova e fica quieto, né? Então, se ela é muito mais nova que eu, nossa, na nossa geração era um inferno, assim. Se alguém na escola soubesse que a gente foi não existia psicólogo, foi nem a possibilidade, assim, fazer terapia. Isso não existia. Não existia, não era uma coisa que existia, assim, na nossa rotina. Tá vendo? A Beth do futuro comentou que quando era criança ouviu isso quando foi fazer terapia. Quando era criança ouviu que era coisa de maluco e depois ela foi fazer psicologia. Ser veterinária e psicóloga, meu Deus.
Ela gosta de bicho mesmo. Porque ela gosta do bicho humano e do bicho que não... Nossa, pode ser canonizada já tá à vontade. Pode, vai direto. Não precisa nem pesquisar muito, porque assim, essa daí vai direto. Mas assim, falando disso, voltando para veterinária, né? A veterinária é uma profissão assim que demanda demais da gente, né? Demanda não só fisicamente pelo peso dos animais, né? Por ter que pegar um cachorro de 30 quilos, né? Lidar com um cavalo de algumas toneladas, mas também muito pela parte emocional, né? Pelo luto, pelas cobranças muito, mesmo dos tutores, né? De que o animal se recupere 100% das vezes, embora a gente saiba que isso é naturalmente impossível, né? E isso tudo causa muito estresse, né? Porque além de tudo, a gente ainda ganha mal. A gente ainda ganha bem mal. Então, como que a pessoa que já tem, né, alguma neurodivergência ou alguma outra doença psíquica, vamos botar aí, tipo, depressão mesmo, né? Depressão real. Ela consegue ter uma carreira saudável? Acho que é uma palavra meio forte, né? Uma carreira saudável, acho que é um pouco forte isso, porque eu acho que ninguém tem uma relação muito saudável com a medicina veterinária. Mas ela consegue ter uma carreira como médico veterinário, ela consegue lidar com as pressões, como que ela pode lidar com essas pressões? Sim. Primeiro, eu acho que se você está botando a palavra carreira, assim, se você não for um herdeiro e trabalha por esporte, você está botando a palavra carreira no meio, você já tem alguma produção de adoecimento nos moldes de hoje em dia, né? Então, acho que já tem um adoecimento comum a quem é típico, quem é atípico, então vamos relaxar com essa parte, né? Mas eu gosto de pensar assim, pessoas com doença autoimune, pessoas diabéticas, pessoas cardíacas, eu sei que tem um nome melhor, mas eu não lembro, pessoas que têm 3 hernias de disco, todas elas trabalham, né? Todas elas, dentro dos seus limites, elas têm que dar um jeito de trabalhar, né? Eu acho que é por aí. Eu acho que a pessoa neurodivergente ou que está acometida de algum adoecimento psíquico, ela precisa, e aí a importância de profissionais da área de saúde, ela precisa saber seus limites. E saber num sentido de compreender e atuar sobre, porque não adianta eu saber que eu tenho uma resposta, eu acho que é do nervo vagal, uma resposta vagal, de quando eu vejo que eu desmaio, e mesmo assim querer ser médico socorrista, né? Então, assim, existe o saber, a informação e não atuar em cima dela, e aí você vai ficar batendo cabeça na parede, né? E tem saber a informação e utilizar. Então, eu acho que quando a gente vai falar essa pergunta, né, como que é o neurodivergente na veterinária, ele é dentro dos seus limites. Ele é tal qual um diabético pensa a saúde dele. Ele tem que pensar o limite, porque se ele não pensar, é uma possível cegueira, uma possível surdez. Então, assim, poxa, dentro da minha divergência, eu tenho limites, ações, eu tenho uma hipersensibilidade auditiva? Tenho. Mas de qual grau é essa hipersensibilidade? É a que ações agudas, sons graves, qualquer som? Eu tenho uma hipersensibilidade visual? Por exemplo, a gente poderia ter falado aqui sobre quem tem epilepsia, né? A gente tem um caso de uma funcionária epilética lá em Vargem, que ela agora aprendeu a ter que avisar para a professora responsável que ela acompanha os exames de imagem, quando que ela vai desligar a luz e quando que ela vai ligar. Porque o mero acender e desligar das luzes pode causar um ataque epilético nela. Então, ela agora ela sabendo disso, o que ela faz? Ela mesma tapa a sua visão,
fica com ela totalmente tapada, e depois que a luz volta a ligar, que ela vê. Ou então ela dá um tempo para fazer a vista acostumar, né? E aí vai. Então, assim, é dentro de um limite. Porque cada e isso é outra preocupação, e também o uso da palavra neurodivergência. Algumas doenças, elas têm um escopo de sintomatologia muito restrito, né? A labirintite, a gente sabe muito bem o que ela vai provocar de sintomatologia, pressão alta e tal. Dentro dessas neurodivergências, o escopo de sintomatologia é muito grande. Se a gente enfileirar 10 autistas lado a lado, a gente vai ter sintomatologias diferentes dentro de um mesmo arco, né? Por isso a palavra espectro. Então, a gente vai ter autistas lidando muito bem com animais de grande porte e outros que não vão conseguir chegar perto. Em contrapartida, alguns autistas, por conta de suas hipersensibilidades, não vão conseguir trabalhar nunca em um laboratório devido ao cheiro. Então, pensar veterinária é pensar seus limites, né? E viver os seus limites. Nada da gente viver aqui um momento coach. É superação, é força de vontade. Não é. Se a pessoa desmaia vendo sangue, não existe força de vontade, porque é uma resposta do nervo dela. Viu o sangue? Desmaiou, né? Então, assim, eu adoro a gente pensar em como a gente pode sempre estar crescendo como um indivíduo, tendo mais habilidades e tudo mais. Adoro isso. Adoro pensar em viver à beirada dos limites. Mas tem limites que não se passam. E é sobre isso, né? Eu acho que esse é um interesse muito importante para se pensar numa profissão, né? Qual é o meu limite orgânico? Qual é o meu limite cognitivo? Qual é o meu limite emocional? E aqui cognitivo não estou falando de inteligência, mas dos processos de pensar, né? Por exemplo, a gente tem essa pessoa que a gente acompanha, que ela é disléxica, e eu estou falando com ela sobre, por exemplo, tecnologias assistivas. Por quê? Por mais que ela consiga pegar um texto e formatar esse texto por uma forma que fica mais fácil dela fazer a leitura, por mais que ela faça isso, como ela sempre cresceu sendo disléxica, ela tem uma insegurança muito grande se aquela palavra que ela está lendo é realmente aquela palavra. Por exemplo, se ela fizer uma troca de letras, quantitativo vira qualitativo. E isso já é um problema enorme. Tipo, grama virar miligrama, ela já erra a medicação. Então, exatamente, pode até matar o paciente. Exato. Então ela tem essa preocupação que faz com que ela tenha dúvida sobre a própria leitura dela. Porque ela tem aí no mundo 20 anos, mas nesses 20 anos ela sempre foi atravessada por essa questão de dificuldade de leitura. Então a gente está falando sobre técnicas assistivas para, por exemplo, pegar um aplicativo que faz leitura de documento e oraliza essa leitura. Então, isso é uma coisa que pode dar mais segurança para ela. Ela leu algo, se ela não se sentiu segura, ou como ela mesma disse, Rodrigo, não é nem que eu não me sinta segura, é porque eu nunca sei quando eu erro. Então, agora, procurando essas tecnologias, ela pode escanear o documento, oralizar o documento e ver, poxa, eu estava certa, então não vou causar acidente. E isso é sobre o que você está perguntando, né? Uma forma dela viver a veterinária é, por exemplo, tendo que usar tecnologias assistivas para não cometer erros. Perfeito, maravilhoso. E aí, você já deu metade da minha resposta para a próxima pergunta, né? O que uma pessoa, então, com neurodivergência precisa levar em consideração antes de escolher uma profissão? E aí, não só falando da veterinária, né? De qualquer carreira, né? Você falou da questão dos limites, né? Reconhecer os próprios limites. Mas, assim, quando a gente fala de uma pessoa que vai escolher uma carreira, a gente está falando de um adolescente, né? Sim. Em geral,
geral, quem está escolhendo uma carreira é um adolescente de 15, 16, 17 anos que vai fazer um vestibular, não faz mais vestibular, desculpa, olha eu entregando a idade, não tem mais vestibular. Agora faz Enem. Ainda faz Enem, né? Algumas faculdades específicas têm vestibular ainda, então não estamos tão velhos ainda. De repente, talvez as faculdades estejam, né? Precisa atualizar. Mas aí, como é que um adolescente que está começando a entender, né, a sua questão, ela vai escolher, né? Vai fazer assim, não, aqui eu consigo ir. Não vai. Acho que não vai, é uma boa. Porque, assim, o que acontece, e isso não é desmerecendo nenhum adolescente, muito longe disso, mas às vezes deve ser a última palavra, é o problema do limite. A gente, como adulto, não sabe bem o que está fazendo da vida. Tá? Tipo, às vezes a gente gasta demais, a gente faz aquela frase, hoje eu mereço. Só nesse hoje eu mereço, gastei R$400 esse mês. Sendo que eu não podia gastar R$400 esse mês. Então o que eu estou fazendo na vida? Tipo, quem dera se a cada 10 anos a gente recebesse... Nunca. Sabe, tipo, quem dera se a cada 10 anos a gente ganhasse um manual dizendo, olha, esse é o manual básico para os próximos 10 anos. Nós não temos. E o adolescente, ele sofre de pouca experiência. Então, assim, eu brinquei com essa resposta, mas de outra forma que a gente pode pensar como auxiliar esse jovem a entender esses processos de escolha. E melhor, ao entender que ele tem direito de errar, né? Porque o direito de errar é um direito que nos é retirado desde muito cedo. Eu estava em uma discussão com um grupo de amigos nossos que eles estavam... a gente pegou uma notícia aí sobre um caso de uma professora aí que amarrou uma criança na cadeira, virou caso de jornal e tal. Cara, ela não foi violenta, ela pegou uma fita adesiva, amarrou a criança na cadeira porque estava levantando demais. Só que isso veio a público e deu merda. E aí o que acontece? A criança, ela não pode ser cobrada como adulta. Eu hoje mesmo, uma outra professora lá de Vaz veio conversar comigo sobre a filha, e a escola cobrando a criança de 7 anos de idade que ela ficasse parada horas a fio numa cadeira. Gente, não é natural. Uma criança que não se mexe não é natural. Ou ela tem anemia, ou ela tá com medo, porque crianças se mexem. A gente vê... muito tímida. Crianças muito tímidas. Comparadas muito tempo. Eu era exatamente, isso aí. E é isso, mas assim, entender que ela é tímida e oferecer essa palavra para ela. Porque isso é muito importante. Isso que você acabou de falar é muito importante. Oferecer ideias até para ajudar no processo de escolha. Porque se você não tem uma palavra, timidez, introversão, a criança se sente deslocada. A criança se sente isolada. Porque todos estão correndo, menos eu. Então eu estou errada, né? A criança ainda até uma certa idade, ela não vai ter um raciocínio formal, ela não vai saber causa e efeito, ela não vai ter um grande leque de palavras para se auto-identificar. Então ela faz por comparação, né? O adolescente, ele já tem um raciocínio formal, mas de falta experiência de vida. Por isso que todo adolescente, a gente até brinca que faz parte da síndrome do adolescente normal, querer saber mais que os pais. Todo adolescente acha que sabe mais que os pais. Porque ele está com as últimas tecnologias, porque ele acessa melhor certas máquinas, porque ele sabe o que é mais moderno. Beleza, ele está certo nesses pontos. Ele mexe melhor com tecnologias, ele sabe o que é mais moderno, só que ele tem pouca experiência de vida. E é nesse ato, nesse fenômeno de experienciar o mundo que ele carece. Então, assim, é muito cruel
não oferecer para esse adolescente que está escolhendo uma carreira a chance de errar, a chance que nem a nossa colega ali, né, que ela falou que fez psicologia querendo fazer veterinária e agora ela faz veterinária, ela se permitiu entender que psicologia não era dela e que ela podia, tudo bem, depois de ter se formado em outro curso, fazer um segundo. Né? A gente vê muitas pessoas, alunos com 40 anos de idade, que sofrem etarismo, né? Foi até uma conversa nossa ontem, eu acho, que é incrível. Quando você tem 15 anos, você acha que todo mundo com 30 e poucos é velho. Quando você chega aos 20, você acha os 40. E aí a gente tem alunos na Estácio, em outros lugares também, que entram na faculdade depois dos 40 e as pessoas começam a fazer bullying, começam a castigar essa pessoa, dizendo que ela não tem lugar para ficar ali. E se ela não fez o que queria antes, agora que não deveria, porque não tem condição. Mas olha quem fala isso, é uma pessoa que não paga o próprio boleto, né? Tipo, não tem experiência, mas ela se acha, na pouca experiência dela, que ela conhece muito. Então, uma forma de ajudar esses adolescentes, talvez esses alunos que já estejam entrando na faculdade, é pegar e falar: cara, você tem o direito de errar, você tem o direito de mudar de escolha, mas vamos fazer isso com um processo consciente. Por que você escolhe isso a aquilo? Você escolhe pelo dinheiro, pelo prazer, pela união dos dois. Quando você faz uma escolha, você põe um peso e um contrapeso. Isso é bom, mas causa isso. Porque, na verdade, é assim que a taxa de natalidade é alta com o adolescente, né? Porque tá vendo prazer ali, mas não vê o contrapeso, né? Que vai carregar aí durante uns aninhos, né? Então, assim, eu acho que é isso. É oferecer a eles duas coisas. Um melhor processo de escolhas, incentivar que eles tenham um processo de escolha, incentivar a dúvida deles. Eles têm que ter dúvida. Não ter dúvida faz com que você seja extremamente impulsivo, né? E oferecer o erro, né? Oferecer uma coisa que às vezes eles foram privados quando criança, né? Quando criança você não pode derramar o leite, quando criança... Só que assim, gente, não queiram dar um copo de vidro, sei lá, até uma criança até uns 10 anos de idade. Vai quebrar, é certo. O sistema motor dessa criança não está desenvolvido. É que nem pegar uma criança pequena e forçar comida, entochar comida nela. O sistema digestivo não está perfeito ainda. A gente é um bicho extremamente deficiente nesse momento, porque enquanto alguns animais ficam mais tempo em gestação e já saem andando, a gente tem que voltar mais um ano aí na vida para pelo menos pensar em se equilibrar. Olha que coisa louca isso aí, né? E aí tem essa cobrança exacerbada nesses jovens. E às vezes o contrário, é botar numa redoma de vidro onde nenhuma escolha é possível, mas todas as respostas são dadas. Você põe essa pessoa numa redoma de vidro e todos os problemas são sanados anteriormente a eles. Então, a pessoa às vezes chega numa faculdade sem conseguir consultar um calendário acadêmico, não porque ela é burra, não porque ela tem um atraso cognitivo, mas por ter sido posta numa redoma de vidro, ela nunca, por conta própria, resolveu qualquer forma de problema. Então, ela não sabe resolver coisas. O que também atrapalha a vida acadêmica. Também até a possibilidade da frustração, né? Porque a frustração, ela também é uma forma de crescimento, é uma forma de ensinamento. E aí botam nessa redoma e tiram essa possibilidade, né? Até da pessoa aprender a lidar com a própria frustração. Exato. Eu gosto muito de brincar com frases ditos populares e tal. Então tem males que vêm para bem.
Ou aquilo que não me mata me deixa mais forte. Ou com mais cicatriz, mas pelo menos eu tô aí. Mas assim, o erro, a frustração são aprendizados, né? A gente vê um fenômeno muito grande hoje em dia, que é o evitar ao máximo qualquer forma de afeto negativo, né? Então, eu tô triste, eu tomo remédio para depressão. Eu tô ansioso, eu tomo ansiolítico. Eu tenho uma dificuldade de relacionamento, eu troco por um novo, se ao menos pensar o que deu errado. Eu tô com uma dificuldade na faculdade, eu fujo dela. Por quê? Porque ou essa pessoa nunca foi incentivada, como você disse, a viver uma frustração, a cair no chão e ter que levantar sozinha, ou nunca foi exposta a isso, né? E isso é muito complicado. E quando a gente pensa neurodivergência, isso é até importante, porque tem pais que, por entenderem que os filhos são neurodivergentes, fazem uma proteção tal que a autonomia natural que ele ia ganhar, mesmo tendo a neurodivergência, não ocorre. E aí, como que esse adolescente faz escolhas? Como que esse adolescente vira vive? adulto? Sim, exatamente. Ele vai depender dos pais para sempre. É isso. E aí, quando eles não estiverem, ele vai ser assombrado de tal forma com o mundo que a gente não sabe o que pode acontecer nele. Exatamente. Acaba sendo muito pior. Porque ele vai se ver sozinho e totalmente despreparado. Na psicologia, a gente tem uma brincadeira que é a mãe suficientemente boa, não é a mãe que dá tudo, mas é a mãe que consegue exercer os limites dela. O que é o limite de uma mãe? É prover educação. O filho ser educado é outra história. O limite da mamãe é oferecer alimentação. Se o filho depois vai comer só besteira, não é com ela. O limite da mãe é prover o básico para o desenvolvimento do filho. Isso não quer dizer que a mãe tem que viver pelo filho ou que o filho não possa sofrer. E de tal forma, essa evitação do sofrimento, da frustração, ela é passada para as pessoas que elas confundem até frases muito simples. Em algum momento, o pessoal da área da educação e da área da saúde falou: olha, bater em criança não é legal. Isso causa traumas, isso causa prejuízos. Ah, tá bom. Não vou bater e não vou educar. Aí você fica assim, pera, eu só falei não bater, você pode educar. Ah, não, você não pode bater, eu não posso frustrar meu filho, você não pode frustrar, eu não educo. Você não educa o paparico. Aí você fica assim, gente, era só não bater. Era só não parte de educar agredir. Ainda pode. A parte de educar pode. Só que aí a pessoa não consegue compreender que tem uma distância muito grande em provocar uma frustração necessária, porque toda forma de educar é uma forma de impor limites. Se eu tô vendo a criança, que nem um gatinho, pegando assim, um copo em cima da mesa, fazendo e a gente sabe que ele vai jogar no chão, a gente tem que intervir, até para ela não se machucar. Mas tem gente que não entende. Se a criança está fazendo pirraça no mercado, não quer dizer que você tem que espancar a criança. Mas você vai ter que pegar, sei lá, abraçar, trocar uma ideia com a criança, sentar com ela, vai passar vergonha junto com ela, mas tem que ter uma forma de intervenção para a criança saber que não é natural fazer pirraça. A gente tem um evento da Karen nos Estados Unidos. São pessoas adultas, em sua maioria mulheres, que fazem paniquito quando algo não acontece do jeito delas. E aí? Como é que foi esse surgimento dessa pessoa? Né? E isso que é um fenômeno, assim, não tem nada de neurodivergente. Isso aí está mais para um fenômeno social existir Karens do que qualquer outra coisa. Mas vamos voltar aqui
senão deixar aqui, tá vendo? TDAH, já tô aqui na minha 7ª aba do Google aberta. Maravilhoso. E aí, quantas vezes a nossa carga lá no trabalho é muito pesada? Como que uma pessoa que tem esses graus de neurodivergência, principalmente os graus mais avançados, né? Como que elas podem lidar? Uhum. E aí já vou engatar logo mais uma, né? Nesses casos, como que a família e os amigos podem ajudar? Então, isso aí já entrou numa parte boa, que é rede de apoio. E a rede de apoio, a gente tem que até falar. Existem famílias e famílias. Existe a família que você escolhe, né? Porque muitas vezes amigos, eles fazem mais o papel da família do que o próprio sangue. E tem a família que joga junto, que é aquela que tem sangue e tal. Então, assim, a rede de apoio, é necessário uma rede de apoio para a vida, ponto, né? Mas, aliás, botando os 3 pontinhos, para também os momentos de crise, né? E aí que eu acho interessante, se a gente for pensar no básico, sem criar firula nem nada, as formas de se lidar com as crises não são tão diferentes. A diferença que se dá é que, digamos assim, quem é neurodivergente, ele só vai um pouco mais além, né? Mas se a gente pensar assim, nossa, quem é que é mais violento no âmbito do trabalho quando entra em crise? É um homem hétero cis, branco na maioria das vezes. Mas os ataques de fúria, quando a gente vê assim, ataque de fúria, alguém levantou, quebrou o computador, bateu no chefe, cuspiu no colega. Não é alguém com TDAH. Não é um autista. Pode ser um autista? Pode ser um TDAH? Pode. Mas não é a frequência, não é estatística. Que isso, Márcio? Pode falar à vontade. É que eu estou falando assim, baseado em estatística, né? Tipo, é que nem eu falar acidente de carro. Se eu falar em acidente de carro, o próprio valor da seguradora mostra quem é que pratica mais acidente de carro. Não são como essas frases populares, a mulher dirige mal, toda mulher é barbeira. Cara, o seguro de carro de uma mulher é bem menor do que de um homem, porque elas provocam e sofrem menos acidentes, né? Então, é estatístico. O que eu estou me baseando aqui é estatístico. Se a gente pegar o mapa da violência, a gente vai ver como isso é produzido, né? Então, esses momentos de crise, eles têm em sua base uma liga em comum, que é a primeira rede de apoio. A gente tem que ter redes de apoio. Elas podem ou não ter o nosso sangue, né? Dependendo da família, até que seja bom quem não tem sangue, porque às vezes a família é mais uma fonte estressora, né? Mas, além disso, ao longo das nossas vidas, a gente acaba percebendo, sem querer, aquilo que acalma e aquilo que irrita. Então, também tem esse caminho comum, que é produzir, ao longo da vida, estratégias, né? Técnicas para lidar. Não é à toa que, por exemplo, aqui no Brasil não é tão comum, em outros países é mais, que tem que ter treinamento recorrente contra incêndio, tem que aprender a fazer manobra de ressuscitação, tem que aprender a desengasgar uma pessoa. Por quê? Porque quando você vai aprendendo essas técnicas e repetindo essas técnicas, elas começam a virar rotina e hábito. O hábito e a rotina é algo que dura e é mais fácil de acessar mesmo em crise, né? Por isso que você tem que fazer muitas aulas de direção antes de pegar o volante, teoricamente falando, porque você vai se adequando a viver aquilo, mesmo quando fica nervosa. Então, esse lugar, o que fazer quando você sai do seu equilíbrio,
quando alguma coisa desalinha o chakra, é ter uma rotina e técnicas para isso. Por exemplo, os pacientes meus, né, muitos psicólogos fazem isso, a nossa colega aí está fazendo veterinária, já deve ter feito isso com algum paciente dela. A gente pega muito paciente que está passando por crise de ansiedade. Não é que a pessoa seja ansiosa, mas ela pode ter um transtorno de ansiedade. Mas pessoas que estão passando por crise de ansiedade ou crise de irritabilidade, e a gente oferece para elas técnicas de respiração, que é uma coisa muito básica, é muito acessível, não tem dinheiro, né? Você ensinar alguém uma forma diferenciada de respirar não é oferecer para ela algo mediúnico, algo sobrenatural, né? Técnicas de respiração existem em outros locais. Por exemplo, o yoga tem a técnica de respiração, e aí vai falar sobre um realinhamento de energias, do chakra e tal. Mas a gente pode pensar isso de uma forma científica. Quando a gente produz, oferece algumas técnicas de respiração, a gente está trabalhando com um abaixar dos batimentos cardíacos, a gente está pensando aqui no aumento de oxigenação, a gente está pensando num deslocamento do foco da consciência. Às vezes a pessoa está muito ansiosa porque ela está com um ciclo de pensamentos intermináveis. Ela estava pensando assim, nossa, recebi a informação de que a minha menstruação atrasou. E ela já está em 2040 com o nome do garoto e na sua primeira formatura. Então, assim, a respiração aí ocupa o lugar de deslocamento do foco. Porque quando você muda a sua respiração, você tem que parar para pensar. Espera aí, eu tenho que... O Rodrigo disse, puxa 3, guarda 4, assopra 5. Você tem que parar, você tem que pegar um relógio, né, para fazer isso. Quando a gente, por exemplo, oferece para fazer o massageamento aqui do lado do pescoço, é porque por aqui passa o nervo vago. Então você pode estar tentando ali estimular, passar um gelo por aqui, né? Quando você pede para ele nomear o que está ao redor, né? A gente tem isso também, a gente oferece assim, fale 5, me descreva 5 coisas que está na distância de um braço. Agora toque em 3 coisas que está na distância de um braço. Agora sinta o cheiro de 2 coisas. O que você está oferecendo com isso? Um deslocamento daquilo que causa crise, talvez do gatilho, para um outro lugar, né? Para um lugar onde aquilo que provocou, em primeiro lugar, o desequilíbrio seja a figura de fundo e não a figura presente, né? Então, temos isso, né? Oferecer ou incentivar que essa pessoa produza as técnicas boas para ela. Eu falo muito para paciente, para aluno meu, eu não dou receita de bolo, porque a mesma técnica não vai funcionar para todos, né? Algumas coisas elas precisam que sejam testadas também, né? Por exemplo, se eu e você, a gente pensar na mesma forma de controlar a raiva, talvez a gente não chegue no mesmo lugar. Talvez por questões fisiológicas, talvez por históricos de vida, a gente não chega no mesmo lugar, né? Então, qual técnica funciona para essa pessoa específica? Aí é tentativa e erro. Infelizmente, é tentativa e erro, né? Porque a gente não tem essa bola de cristal. A gente até, durante a entrevista, durante a experiência de nossa vida, a gente até consegue dar um chute mais acurado. A gente consegue eliminar algumas variáveis para pensar, opa, dessas 10 coisas que foram ditas, essas 2 provavelmente vão funcionar comigo. Mas, mesmo assim, tem que testar. Infelizmente, a vida é sobre esse verbo, né? Sobre testar. Muito do que a gente descobre ao longo dos nossos anos é teste. E eu acho que isso também é uma questão de autoconhecimento, né? Isso. A gente até poderia botar umas palavras em inglês agora aí para ficar chique, mandar um awareness,
o mindfulness, mas, cara, gente, é autoconhecimento, é uma reflexão, né? Quando, por exemplo, a gente fala, né, sobre meditação, a meditação tem, a gente pode pensar a meditação por um aspecto daquilo que não é visto, né? Então a gente pode aí pensar no aspecto religioso, um aspecto energético. Mas o que é a meditação? A meditação é, a grosso modo, um treino de foco. Quando a pessoa chega e fala, respira assim, respira assado. O que ela está fazendo? Te dando um foco. Pense na cor azul. Olha o azul. O azul está pulsante. Estou te dando um foco. A meditação nada mais é do que um treino. E funciona. A gente tem artigos científicos mostrando a eficácia da meditação. E aí? Será que todo mundo vai tentar? Tem gente que não consegue. E tudo bem. E a meditação também ela é diferente para cada um. Tem pessoas que meditam de uma forma, às vezes se movimentando, né? Porque é a questão do foco. E aí algumas pessoas conseguem focar melhor enquanto se movimentam, enquanto outras, né, precisam parar realmente, precisam de silêncio total. Rô, o nosso tempo super tá acabando, tá nos últimos vídeos, daqui a pouco o Instagram corta a gente. Então, para a gente fechar, por gentileza, alguns conselhos para as pessoas neurodivergentes que são médicos veterinários, que são estudantes de medicina veterinária ou que pretendem cursar medicina veterinária. Um conselho muito bom é o exercício do não. O exercício do não é um exercício fantástico. A nossa querida anfitriã exerce esse não muito bem. É dizer não para aquilo que te fere. Seja aquilo que te fere porque te invisibiliza, porque te diminui. O exercício do não, ele é extremamente importante, porque sem ele, tudo fica referenciado, tudo fica direcionado ao outro, né? Então, assim, eu acho muito importante, principalmente esse grupo que é bombardeado por muita mentira, bombardeado por estigmas. Então, dizer não, porque dizer não é um respeito a si mesmo, é um respeito ao seu limite. Dizer não é um ato de amor para consigo mesmo, e é um ato extremamente difícil de ser feito. Então, essa frase engloba já 3 coisas, né? Amor, respeito e limite. Eu acho que pro tempo que a gente tem, tá bom. É o que eu consigo produzir sem longas explicações. Eu acho que maravilhoso. Imagina com o tempo. Imagina com o tempo o que você não ia dar pra gente. Rô, muito, muito, muito obrigada. Foi perfeito. Foi tudo perfeito. O pessoal adorou, né? O pessoal comentando aí na nossa conversa. Obrigada a todos que ficaram até agora, até o final. E volte mais vezes pra gente falar mais. A gente tem assunto aí pra muito tempo. Gente, mês que vem tem mais. E Rodrigo, essa live aqui depois vai pro YouTube e vai pro Spotify. Show de bola. Obrigadão pelo convite, obrigado pela presença de quem esteve aí, e principalmente a nossa psi veterinária, que, nossa, gosta tanto de bicho assim, de pegar 2, assim, diferentíssimos, né, aqueles que não dão trabalho aos humanos, tá de parabéns. Maravilhoso. Gente, boa noite, bom fim de semana, e a gente se vê mês que vem na próxima live. Tchau, tchau, um abraço.